Boa tarde, todos, todas e todes. A gente tem hoje o prazer de ter aqui a nossa queridíssima Ana Antá, que é CEO da Era Studios, e, além de tudo, é também game design e é responsável por uma ação muito importante que ela vai estar falando para vocês aqui, uma Game Jam só de mulheres. Ana é uma queridíssima, eu digo para ela que ela é a nossa musa, a musa da indústria baiana de jogos. E aí vocês vão ter hoje a oportunidade de ouvir, né, a perspectiva de uma mulher nessa indústria e também conhecer o que vem sendo feito ao longo desses anos a partir da interação e da imersão de Ana, tanto como CEO da Era, criando projetos inovadores, como vocês já viram, como também como mulher nessa indústria, fazendo a diferença e fazendo muito mais, né? Não só ela fazendo a diferença, mas ela criando espaço para que outras mulheres façam também a diferença. Então, Ana, querida, eu estou super grata de você estar aqui hoje com a gente. Essa turma é uma turma composta de alunos do BI de Ciência e Tecnologia, Humanidades, Artes e Saúde. Temos algumas meninas, como Sofia, por exemplo, acho que Maria está aqui, que são meninas que têm vontade de ingressar. Se tiver mais, me falem, viu, gente? Mas eu sei Sofia e Maria, que são as meninas que têm muita vontade de ingressar, né, nesse cenário, e eu tenho certeza que a sua participação aqui, a sua palestra, vai agregar valor não só para as meninas, né, mas para mim e para os meninos também, que é um ponto de vista diferente, né? Então, eu queria super agradecer, e eu vou colocar você aqui com o... vou mudar o seu perfil para que você possa apresentar, se tornar apresentador. Aí, Ana, vai aparecer aqui uma... pronto, agora você já pode upar seu slide. Deixa eu ver como é que eu faço. É porque isso aqui é completamente novo para mim, tá, gente? Eu não conheço a plataforma, então estou me sentindo... Mas é assim, Ana, olha, eu vou te falar, eu já entrei na Teams, né? Toda vez que eu entro, é um drama. Aí, você sai rápida. Consegui. Então, Ana, seja muito bem-vinda, super obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Gente, eu agradeço muito o convite. Eu acho que... Tá em tela cheia ou tá em tela pequena para vocês? Tá em tela cheia para a gente. É porque é estranho o formato para mim. Antes de qualquer coisa... Pronto. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite. O convite de mim é sempre uma ordem. A gente faz muito feliz, porque eu acho que... eu não sei se vocês têm noção do que essa mulher é para o setor de games aqui na Bahia, mas... Eu falo isso porque é verdade. Porque se ela não tivesse começado, não tinha setor. Basicamente, essa é a nossa realidade. Então, eu acho que eu venho muito feliz aqui com vocês. Ana é muito generosa, viu, gente? Sou generosa o quê, gente? Eu não falo a verdade. Eu sou mulher que fica aí, cheia de modéstia. Veio com modéstia, não. E aí, me falou, eu queria que você falasse com os meninos um pouco dessa perspectiva, tanto de gênero quanto da indústria de um modo geral. É muita coisa, obviamente que eu não vou conseguir dar conta de tudo. E vou tentar abrir um pouco a discussão. Eu sei que tem gente que está mais próxima da área, tem gente que está um pouco mais longe da área. Então, eu vou tentar trazer um overview do que nós temos em relação a videogames. Eu trago o título da minha apresentação, é mais uma provocação do que um título de verdade, porque eu não vou conseguir dar conta disso tudo. Mas acho importante a gente pensar em perspectiva a produção de videogames. E aí eu vou... Deixa eu ver se eu consigo botar. Aninha, você prefere que eu vou bloquear minha câmera e meu áudio, mas eu vou estar aqui. Você prefere... E aí eu vou estar acompanhando o chat, você não se preocupe, porque se aparecer alguma coisa no chat, eu te aviso. Você prefere que eles façam a intervenção durante... Pode ir fazendo. Pode fazendo durante. Tem uns aqui que vão perguntar sempre. Aqueles de carteirinha que sempre perguntam. Mas vai ter também a equipe 3 que vai lhe fazer as perguntas também. Então, fique à vontade. Muito obrigada, Aline. Só para eu saber, nós temos algum aluno com alguma questão visual, com baixa visão, algum aluno cego, enfim, para eu fazer a minha audiodescrição. Precisa, não precisa? Me contem. Não, gente, não tem não. Tá, então ok. Então vamos lá, então vou começar. E como eu disse, eu trago nessa apresentação muito mais uma provocação. Obviamente que eu não consigo dar conta da história do videogame, da indústria toda, gênero, raça e classe, mas a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre esses pontos. E eu vou começar
Lin fez uma breve apresentação minha, mas eu vou começar me apresentando. E eu acho que talvez esse seja o ponto mais difícil para mim, porque eu venho de muitos lugares e fiz bastante coisa, mas eu sempre acho como é que eu me apresento para essas pessoas que não me conhecem. Eu sou CEO e cofundadora da Era Game Studio. Nós somos a empresa criadora do primeiro live game do mundo. E eu vou explicar um pouquinho sobre live games lá na frente, então não precisa ficar desesperado. Eu sou produtora nacional da Women Game Jam, que hoje é a maior game jam com recorte de gênero do mundo. E a gente vem crescendo e a ideia é ganhar ainda mais espaço. Eu não venho do videogame, então se alguém aqui está pensando em ir para o videogame, assim, quero trabalhar, mas eu venho de uma área distinta, não é uma questão. A maior parte da galera que tem mais de 30, como eu, que começou a trabalhar com games, não veio da área de games, mas isso a gente chega um pouco lá. Eu vim do teatro, eu sou formada em direção teatral pela UFBA, e depois disso eu fiz uma especialização em game design, que basicamente é responsável por ter existido. Era uma galera, mas eu vou falar dela porque, sim, esse é o meu momento. Que foi uma especialização em game design que foi muito importante para mim, porque foi o que me deu base para eu ter propriedade para trabalhar com o que eu trabalho hoje. E hoje eu sou produtora nacional. Eu falo eu, mas é muito mais a Era do que eu como pessoa. Produtora nacional do Heroes in Games, que é um projeto que visa acessibilizar o primeiro contato de meninas com o desenvolvimento de jogos. Com o desenvolvimento de jogos. Então, a gente trabalha hoje com a América Latina e Alemanha, mas já está tendo expansão. E a ideia desse projeto é entender que a gente tem um hiato muito grande no primeiro contato, mas eu vou chegar lá mais para frente. Vamos lá. Consegui me apresentar sem grandes perrengues. E aí, eu gosto muito de fazer esse overview com que eu trabalho, para vocês entenderem um pouco que perspectiva é essa que eu tenho sobre os jogos. Eu vim do teatro e no final da minha graduação eu comecei a pesquisar a interseção entre teatro e videogame e como trazer isso para o palco. E eu não fazia a menor ideia que o que a gente estava trabalhando naquele momento poderia vir a ser um novo gênero de jogo. Mas aconteceu e a gente criou um gênero que é o live game. E os live games são jogos onde, ao invés de você controlar personagens digitais, você controla atores dentro de uma interface que é inteiramente digital. Então, toda a lógica de desenvolvimento, ela é a lógica de desenvolvimento de um jogo digital, mas ao invés da tela do computador ou do console, enfim, a gente tem um personagem ao vivo com você. Hoje, a gente já trabalha tanto com live game em loco, que é o dentro do teatro, né, evento, etc., como o live game acontecendo online. A gente fez alguns experimentos via Twitch que deram muito certo. É um processo, é de descoberta para a gente. Trabalhar com tecnologia aqui em Salvador ainda é um perrengue difícil. A gente descobre muito, tem pouco investimento, muito trabalho e às vezes é muito trabalho braçal mesmo, assim, é difícil. Mas esse é um pouco do contexto. Essa que está no slide é a Miros, que é a nossa assistente virtual, que vem representando muito dessa baianidade que a gente queria, de um estúdio que tem uma cara mais de Salvador, que é uma coisa que a gente veio buscando ao longo do tempo. E aí eu vou apresentar um pouco do que são os nossos projetos, do que a gente vem produzindo ao longo dos anos. A gente tem Escape, que foi o primeiro live game que a gente desenvolveu. Escape é um escape point and click. Então, basicamente, é um jogo de apontar e clicar. Aqui são duas experiências completamente diferentes. A primeira foto é Escape na Campus Party, a gente apresentando para algo em torno de 400, 450 pessoas. E embaixo é a nossa primeira experiência de Escape online na Twitch. Então, a estrutura muda completamente. E são desafios que a gente vai entendendo quando a gente vai trabalhando com inovação, e inovação em uma área que muda tão rápido, porque assim, se a gente for pensar a história dos videogames, a gente tem uma linha de mudança muito, muito, muito frenética. Assim, às vezes é difícil de acompanhar. Se você pega, sei lá, se a gente for para Atari, se a gente for
Se a gente for pegar, sei lá, o Magnavoision, se a gente for pegar os primeiros consoles, e o que a gente tem hoje são mundos completamente distintos em um espaço muito curto de tempo, se a gente for parar para pensar em termos de evolução. E a gente está vivendo isso constantemente porque a gente lida diretamente com inovação dentro dos jogos. Mas, obviamente, que a gente não trabalha só com jogos live games, né? A gente não trabalha só com jogos híbridos. Hoje a gente está fazendo a Pousada, que é um jogo digital. É um jogo de terror, então é um jogo de sobrevivência de terror. É um gênero que a gente gosta muito e a gente queria experimentar outras coisas, então a gente está nessa fase agora de terminar a primeira demo dele para buscar investimento. Então, inclusive, se conhecem publishers, acham que elas têm interesse em jogos de terror, fala comigo, tem um interesse. E aí a gente veio trabalhando, né, dentro de uma história que a gente queria algo mais aproximado, porque a Era vem do teatro e a gente é muito bom em contar histórias. E obviamente que a gente é frágil em várias outras coisas, e a gente foi descobrindo como brincar com isso, sabe? Então, a Pousada é muito focada na história dos personagens, e a gente vai descobrindo um pouco ao longo do que está acontecendo quem são eles, quais são as camadas desses personagens, é o que a gente queria muito, muito trabalhar. E aí, vamos lá, né? E aí a gente tem os projetos que são os projetos voltados para a comunidade. A gente tem outros jogos, outras coisas, mas eu quis trazer esses dois, que eram os trabalhos principais que a gente está agora, tá? Então a gente tem os projetos que são voltados para a comunidade. E o primeiro deles é o Iming Jam, que a gente começou a trabalhar eu trabalho na Iming Jam desde 2018, e a Era entrou como co-realizadora em 2019, 2020, agora eu não sei. Acho que o primeiro ano online é 2020. Em 2020, a gente assumiu a co-realização do evento, porque a gente é um coletivo, e o coletivo ele ainda tem demandas jurídicas que a gente ainda não consegue dar conta, porque é um coletivo que hoje a gente está em 9 países. Então, vocês podem imaginar a burocracia que isso gera. E ano passado a gente entrou para a história. Eu gosto disso porque, assim, parece muita coisa, né? Se a gente entrou para a história, a gente é a maior game jam com recorte de gênero do mundo, e parece um negócio gigante, mas foram só 1.285 participantes. E você fala, mas é um evento pequeno. Exatamente. É um evento pequeno, mas o cenário é tão carente que quando a gente fala em 1.285 participantes, a gente descobre que não tem nada que tenha um número similar com o mesmo recorte que a gente tem. E aí, isso só mostra o quanto a gente ainda precisa trabalhar. Porque por mais que seja uma grande vitória, só é uma vitória porque o cenário no qual a gente está inserido é muito ruim. E aí a gente vai falar um pouco dessa perspectiva de gênero, que é uma coisa que a Era vem pautando muito há bastante tempo. Não só por ter uma CEO mulher, não só por ter uma CEO mulher, não só por entender diversidade para a gente não é uma bandeirinha, tá intrínseco no que a gente faz, no que a gente produz, em quem a gente é. Mas a gente vem entendendo que não adianta a Era conseguir um espaço, não adianta a Ana conseguir um espaço, a gente precisa mudar a comunidade, mudar esse ecossistema. E aí nós temos o Heroes in Game, que eu falei ali no início, né, que é um projeto voltado para a inserção de meninas, e quando eu falo meninas, eu estou falando, dependendo do país, a gente está trabalhando a partir de 7, dependendo do país, a partir de 11, vai depender um pouco de cada país tem peculiaridades, mas a ideia é fazer com que a gente tenha acesso, essas meninas tenham acesso ao contato com o desenvolvimento antes da vida adulta. Porque se a gente pegar a minha geração de desenvolvedora, eu tenho 35 anos, sou uma jovem, ainda não pela lei, porém jovem. Com 35 anos, o que eu posso te dizer é que a minha geração toda começou a trabalhar depois dos 20 e tantos. Porque não existia a perspectiva de trabalhar com jogos no Brasil. Não existia a perspectiva de entender um ecossistema de jogos no Brasil. Então, a gente acaba entrando com uma defasagem porque a gente entra mais velha. A gente acaba tendo o primeiro contato muito mais velho. E eu acho que isso é um ponto que os Heroes vem tentar mudar. A gente quer proporcionar condições iguais de meninas e meninos adentrarem o ecossistema, entenderem o ecossistema,
Não necessariamente a gente está formando profissionais, eu acho que isso é muito importante. Então a gente está trabalhando para formar mão de obra. Não. O que a gente quer é que essas meninas tenham um primeiro contato de qualidade. O que elas vão fazer com isso? Possa ser que elas só tenham tido um contato legal, foi divertido, acabou, seguiu a vida. Possa ser que no futuro elas vislumbrem uma profissão, um trabalho, enfim. Mas a gente quer que elas tenham isso no horizonte de possibilidades delas. E é isso que o Shiros faz. Então, a Women Game Jam, a gente trabalha com mulheres cis, trans, pessoas não binárias. Esse ano, ano passado, a gente inseriu a We Game Jam, que é focada no público transmasculino, porque era um público que a gente não conseguia dar conta dentro da Women, inclusive por conta do nome do evento. E aí, a Wii ela entra justamente para conseguir dar conta de outras expressões de gênero que a Women Game Jam não dava. Então, ali a gente está trabalhando com mulheres adultas, com mulheres cis, com mulheres trans, com o público transmasculino, mas aí a gente não conseguia abarcar esse público jovem que não tem contato. Vamos lá. E aí, eu sempre gosto de apresentar o meu time, porque eu acho meu time muito fofinho. Esse aqui é o meu time. Eu vou deixar aqui porque é mais fácil eu trabalhar com vocês. Essa parte de cima é o time que está hoje. A parte de baixo é o time que junto comigo começou esse rolê. Então, todo mundo que está aqui meio que começou a era junto comigo. Só tem essas pessoas hoje não, mas essas pessoas são as pessoas que basicamente começaram esse trabalho. Então, hoje já mudou muita gente. Hoje a gente já tem toda uma série de outras pessoas que estão ajudando, colaborando e entendendo esse cenário e trabalhando com a gente. Mas esse time aqui foi o time que acreditou no primeiro momento, sabe? Falou assim, eu quero fazer. Eu quero colar com vocês, eu acho que faz sentido, eu acho que, enfim. Então, eu sou essa pessoa do início. A gente tem a Rafaela, que é game designer e CEO da Era. Léo, que é ator, ele também trabalha na criação do game design, porque a gente tem uma demanda de 2 camadas de algoritmo, e isso faz com que a gente tenha que fazer o desenho, todo o sistema do jogo pensando em várias camadas, e ele precisa estar junto com a gente. Rafael é o nosso producer, lindo. Juan hoje assume a administração. Vini era o game designer, mas também era produtor, preparador corporal, porque era uma demanda que a gente tinha. A gente tem demandas que não necessariamente estúdios de videogame têm, tá? Isso é engraçado. Então, a gente tinha um preparador físico, a gente tem ator. Então, assim, o nosso time vai mudando muito, assim, mas tem outras pessoas envolvidas, tem sound designer, tem programador, tem uma galera. E aí, eu sempre gosto de falar o seguinte, a gente precisa pensar a indústria a partir de uma perspectiva, não só, eu estou botando gênero, mas não só a partir de uma perspectiva de gênero, mas vamos pensar o seguinte, eu não sei se vocês têm esse dado, mas desde 2016, mulheres já representam mais de 50% da comunidade de jogadoras no Brasil. A gente ficou variando ali entre 51 e pouco, 50 e alguma coisa, mas a gente já era maioria desde 2016. E aí vocês podem pensar, então se a gente está falando de 50% desde 2016, na área de desenvolvimento isso deve estar super ok também, né? Deve estar super bem resolvido. E aí o bicho pega. E aí a gente começa a ter várias questões. Porque é o seguinte, vamos lá. Importante, esses dados todos estão defasados. Porque o último censo da indústria que nós temos é de 2018. O primeiro foi 2017, o segundo 2018. Depois que acabou o INC, a gente não teve mais censo. Então, a gente não tem dados concretos, por exemplo, do quanto essas ações que a gente vem fazendo impactam e mudam a indústria. Então, assim, Ana, esses dados estão atualizados? Esses dados estão carentes de atualização. Tá para sair, no final desse ano, um novo censo. Vamos observar. E qual é o problema? Nesse censo, o dado que a gente tem é de que 20,7% da indústria é composta por mulheres trabalhadoras. Lindo. A gente não tem dado de pessoa trans, a gente não tem dado de pessoa não binária, a gente não tem dado de raça
e eu botei aqui alguns bonequinhos negros, simplesmente para a gente pensar o seguinte: temos um problema, porque a gente não tem esses dados, e a gente sabe que a indústria, em sua maioria, se a gente está falando que em sua maioria ela é composta por homens, a gente tem que lembrar que em sua maioria ela é composta por homens brancos, por homens cis e por homens héteros. Tem mudado, mas esse ainda é o retrato que a gente tem da indústria de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. Vamos lá. E aí, como se não fosse um problema a gente ter 20,7% da indústria, quando a gente vai olhar em profundidade esses dados, a gente entende que a maior parte das mulheres que estão envolvidas no desenvolvimento, elas não estão diretamente envolvidas no desenvolvimento. Então, a gente tem aqui uma porcentagem em programação, uma porcentagem em arte, mas se você for ver o grosso, elas estão em marketing, elas estão em outras áreas distintas, porque a gente tem serviços gerais, tem outras coisas dentro desse lugar, e não tem nenhum demérito nessas áreas, eu acho que isso é muito importante. Mas elas não estão diretamente ligadas ao desenvolvimento. E o que acontece? Que a partir do momento que elas não estão diretamente ligadas ao desenvolvimento, a gente mantém os mesmos estereótipos que a gente vem produzindo ao longo da história do desenvolvimento de jogos, não só no Brasil. A gente tem uma perspectiva no Brasil melhor do que em outros países em relação a gênero, mas ainda assim é um problema. Tá? Assim, a indústria indie brasileira, ela é uma indústria mais preocupada com essa formação e com a maneira como esses personagens são apresentados, mas ainda assim, questões. E aí, eu sempre falo que a forma como esses personagens e essas personagens aparecem, elas vêm de uma naturalização da ausência de representatividade. Porque, assim, a partir do momento que a gente acha que é ok a gente ter um monte de macho branco, alguém vai se sentir ofendido? Espero que não. Mas a partir do momento que a gente pensa nessa lógica do homem cis, branco, que é o default da indústria, como pessoa que produz, ele também está na indústria como produto disso. Então, esse tipo de homem ele também está representado nos jogos. E aí eu trago, essa é a melhor pesquisa que tem para usar de referência? Não, essa é uma pesquisa voltada para mercado. Do ponto de vista acadêmico, ela tem várias questões, e aí é importante a gente entender que quero, mas é bom usar com ressalvas, tá, gente? Eu acho que assim, tô dando esse disclaimer antes de falar dela. A pesquisa da PGB do ano passado, ela trouxe pela primeira vez, dentro do perfil do gamer brasileiro, uma perspectiva de raça. A gente não tinha uma perspectiva de raça dos jogadores aqui no Brasil. E aí, o que é legal disso, a gente observar? É que, sabe aquele imaginário de que quem joga videogame é homem branco, cis, nanana? A gente vai olhar para isso aqui e falar assim, opa, como assim? Porque o somatório de pessoas pardas, pretas e amarelas é maior do que a quantidade de pessoas brancas que se declaram jogadoras. E lembrando que isso aqui é autodeclarado. E o fato de a gente não ter esses dados, obviamente que a gente tem várias coisas que somam para isso. Então, o mundo mobile, ele trouxe uma outra perspectiva de possibilidade de acesso ao videogame que até então não se tinha. A gente ter, por exemplo, uma Play Store com jogos gratuitos, a gente ter Free Fire, tudo isso traz uma outra perspectiva de como a gente pode se relacionar com a indústria e com esses produtos. Mas eu acho que isso aqui é importante para tirar do imaginário das pessoas essa ideia de que o game é aquele cara branco classe média alta, que tem um super computador e que passa o dia jogando videogame, sabe? Essa pessoa existe, mas essa pessoa ela não está isolada. Não é só ela que tem. E parte da comunidade, eu sempre brinco assim, que quando a gente vai falar de toxicidade da comunidade, a gente está falando de um recorte. E esse recorte ele é muito barulhento. Ele é um recorte que ele é muito organizado, porque ele está nos fóruns, porque ele se comunica, porque eles produzem ações em conjunto. Isso não quer dizer
que eles sejam maioria. Eles serem mais organizados e eles conseguirem fazer barulho é um reflexo da forma como eles consomem e da forma como eles entendem que esse espaço deveria ser só deles. Mas isso não quer dizer que eles são maioria. Gente, se surgir alguma dúvida, se eu estiver falando algum termo que vocês desconhecem, por favor, me perguntem, botem no chat, porque às vezes eu vou me empolgando e aí eu não sei. Por enquanto está tudo tranquilo aqui, ninguém colocou nada no chat, mas eu estou acompanhando. E aí eu sempre trago, quando eu vou falar de indústria, algumas referências de como mulheres foram e são representadas na indústria ao longo da história. Vocês conhecem essas personagens? Vocês sabem que elas são? Vocês já viram? Enfim. Não é fundamental conhecer os personagens, mas por que eu trago elas especificamente? Porque a gente vai desde uma Lara Croft, bem na época, né? Bem poligonal, aqui ela já não tá tanto, mas enfim, bem poligonal, até desenhos, até artes um pouco mais atuais. E ainda assim, a gente tem um recorte, a gente tem um tipo de design que faz com que a gente seja hipersexualizada, objetificada. E às vezes, quando eu dou essa palestra, algumas pessoas falam assim: ah, Ana, então não pode ter personagem sexualizada? Não, mas não pode ter só personagem sexualizada. A gente não pode olhar para isso aqui e falar assim: ah, não, tá tudo bem, a brasileira tá com os peitos de fora, com um short com a barriga aberta. Ah, Ana, mas na comunidade as pessoas andam assim. Calma, de qual comunidade a gente está falando? De que lugar específico do Rio de Janeiro essa pessoa é? E por que a gente escolheu esse recorte, sabe? Então, assim, às vezes a gente cai numa armadilha muito fácil de cair, que é: ah, mas essa pessoa existe mesmo. Pô, mas essa pessoa ia se vestir assim para sair na mão com alguém? Você realmente acha que qualquer um desses figurinos, e talvez o da Lara Croft nesse caso seja o menos pior, mas ainda assim, até colocarem uma calça nela demorou muito. Aí a gente tem um reboot para ter um gostinho de mudança. Todas essas personagens são personagens que vão de alguma forma entrar em combate físico, combate corporal. Mulheres do meu Brasil que estão aqui comigo hoje, me contem como é você dar um chute de biquíni ou correr com qualquer roupa desse tipo. A gente sabe que é impossível, é desconfortável. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: se tivesse uma mulher que tivesse poder de voz, ia falar: velho, tá se passando, tá errado. E eu acho que esse é o poder que a gente tem quando as mulheres, elas têm voz. Porque você diz assim: ah, não, mas tem mulher na minha equipe e ela não reclamou. Se essa mulher reclamasse, ela ia ser escutada? Porque eu acho que às vezes a gente cai nesse lugar de: não, tinha mulher ali. Que mulher estava ali? A mulher que tem medo de perder o emprego quando abre a boca? Sabe quantas mulheres em posição de liderança tem na sua equipe? E mesmo as em posição de liderança, elas têm condição de brigar com o sistema? Porque se ela estiver sozinha, ela não tem. Ela pode ser a líder que for. Se ela for a líder que está sozinha, ela não tem condição de peitar a briga. Porque o que vai acontecer? O que acontece? A gente vira totem, né? Meninas que estão aqui, meninos que estão aqui. Tem uma coisa que é: a gente vira totem. E quando a gente vira totem, a gente vira exemplo. Então, não, eu tenho Ana, Ana tá lá, ó. Ana conseguiu. E aí a gente começa a entrar nessa loucura e a gente não tem efetivamente uma possibilidade de mudança. Porque Ana sozinha não muda nada, sabe? A conquista de Ana é de Ana. A conquista de Ana não é por todas as mulheres, não é coletiva, sabe? Não é Ana no topo. A gente tem que quebrar. O topo não pode quebrar, porque se você tem topo, significa que tem gente embaixo. Então a gente tem que entender que indústria é essa e como a gente está querendo produzir essa indústria, sabe? Querendo mudar, querendo uma perspectiva de fato de mudança. Mas vamos lá. Eu tenho essas moças aqui. E eu não queria muito falar sobre cada uma delas, mas eu acho que, enfim, graficamente a gente tem uma perspectiva. E aí, você pode falar assim: ah, Ana, mas a gente não tem só a personagem hipersexualizada. A gente tem também a donzela em perigo.
E a donzela em perigo foi um recurso utilizado não só no videogame, né? Mas é porque assim, a gente vai bebendo das outras narrativas. E aí, como a donzela em perigo era constante no cinema, era constante no teatro, era constante na TV, obviamente também a donzela em perigo ia ser uma constante no videogame. Então, ou a gente tem a donzela em perigo, que ela tá ali para ser salva, carregada nas costas, tirada da masmorra, sequestrada, enfim. Inclusive, o rapto, acho que é o mote mais fácil que tem para videogame, né? Porque a galera adora, não. Vamos, a gente bota a heroína para ser raptada e o herói vai passar a saga inteira na busca desse retorno. E aí a gente tem o outro lado, que é a heroína hipersexualizada. Então ela é empoderada, ela veste o que ela quer e ela tá seminua porque ela pode, ou porque ela vira um cachorro. Não vou entrar nos méritos da bagunça, da loucura das pessoas. Mas o que acontece com isso? É que a gente nunca tem uma perspectiva minimamente aproximada de um ser humano. Um ser humano. Quando eu falo ser humano, é da mesma forma que um personagem masculino é um personagem complexo, que tem suas questões, que tem suas demônios. Teoricamente, né, um personagem que representa um ser feminino deveria também ter. E a gente não tem esse direito. Porque a gente é sempre unidimensional. E isso faz com que uma galera que se relaciona com videogame leve essa relação com as mulheres, de um modo geral, para a vida. Porque a mulher ou é a pessoa que precisa ser salva, ou é essa figura hipersexualizada, objetificada, ou é a figura da mãe, ou... A gente não é um indivíduo complexo que tem, sabe... A Ana que tá falando com vocês é uma. Ana que vai desligar a câmera e sair para resolver os problemas da vida é outra. E todo mundo é assim. E eu não tô dizendo com isso que a gente precisa só ter personagens extremamente complexas e incríveis. Não! Mas o que é absurdo é pensar que ao longo da história a gente teve pontos fora da curva, mas no geral, o que a gente teve é isso aqui que tá representado. Sabe? Ou uma personagem boba a ponto da gente nem lembrar muito que ela existe, porque você vai pensar, por exemplo, numa princesa que você passa o tempo inteiro buscando encontrar e que no meio do jogo você nem lembra que você tem que buscar. Que aparecem missões para te lembrar que o que você tem que fazer é buscar ela, porque não importa. Porque não é por ela. Sabe? Então, é um retrato ainda presente. E aí, eu sempre falo que, beleza, a gente tem isso, mas todos que eu trouxe, né, é uma perspectiva ainda de grande indústria. Eu não estou falando de cenário indie. Inclusive, ato falho meu. Alguém aqui não sabe a diferença entre o cenário indie e o AAA, esse blockbuster, essa coisa grandona? Alguém não sabe? Pode dizer aqui no chat que eu explico, gente. Porque eu estou falando de uma indústria aqui que não é a indústria brasileira. Isso aqui não é a indústria brasileira. Isso aqui não é o que a gente consegue produzir no Brasil. Isso aqui não é o cenário que a gente tem de recorte. Então, por favor, podem falar aqui no chat que eu tento dar conta disso para vocês. E aí, vamos lá. Essas são algumas representações que a gente tem de mudança dentro da indústria, de como a gente vem mudando e como a gente vai pensando na diversidade. Ana, existe um sequestro de pautas também para gerar mídia? Existe. Eu não vou ser hipócrita de falar com vocês, não, tudo isso aqui vem por uma mudança real, significativa, de que... Não. Algumas empresas aqui, inclusive, estão nem aí para isso. Mas sabem que isso gera mídia para o bem e para o mal. Porque não existe essa de publicidade negativa. Publicidade negativa não existe. Publicidade é publicidade. Estão falando do seu jogo, vocês estão baixando o seu jogo para dar hate, estão baixando o seu jogo. Então, assim, se não estão pedindo refund, se estiverem pedindo refund, aí o bicho pega, mas aqui é muito difícil, sabe? Então, assim, a gente vem nessa perspectiva de mudança na indústria, sabe? A gente vem entendendo esse cenário com alguns outros olhares mais plurais. E eu sempre falo que olhar para trás nem para pegar impulso. Porque, assim, por mais que existam sequestros de pautas, por mais que exista uma perspectiva muito classista, muito racista dentro dos jogos digitais, que não está só lá.
né? A gente tem uma sociedade como um todo que ela é racista, que ela é classista, que ela parte de um lugar extremamente problemático para a criação, para o desenvolvimento, para a fundação dessas empresas. Mas ainda assim, a gente tem uma mudança acontecendo. E aí eu trouxe essas 4 personagens que eu gosto muito, porque todas são de alguma forma de jogos, ou de jogos brasileiros, ou de jogos que tinham brasileiros produzindo. E eu acho que a gente começa a entender o seguinte: opa, tem uma coisa acontecendo aqui. Porque quando a gente olha para a indústria, e não cabia, eu geralmente faço um resgate histórico para falar um pouco dessas mulheres da indústria, quem são elas, o que elas fizeram. E a gente não sabe, quando a gente fala assim, game design, a gente vai pensar, sei lá, no Kojima, mas a gente não sabe que a primeira game designer da história foi uma mulher. A gente não sabe que a pessoa que botou vídeo definido em jogos foi uma mulher. A gente não sabe que, sei lá, a primeira programadora da história, a pessoa que criou o primeiro algoritmo, é uma mulher. A gente não tem essas referências, sabe? Aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade incrível, a gente tem mulheres sensacionais produzindo coisas fantásticas, mas a gente não conhece essas mulheres. E eu acho que o fato da gente não conhecer, e não acho que é por acaso, tá? Não acho que foi um acidente, esqueci de mencionar que a primeira game design da história é uma mulher, sabe? Esqueci, gente, desculpa, foi uma pegadinha do malandro. Não acho que essas coisas aconteceram sem querer. Eu acho que existe, sim, um projeto. Que não é só do videogame, sabe? Mas um projeto de sociedade que não entende mulheres como criadoras, que não entende, que não concebe mulheres enquanto pioneiras em nada. Então, a gente não conhece a nossa própria história porque ela foi furtada de nós. A gente não conhece... Ana, temos uma pergunta aqui de Bruno. Posso lhe Venha, interromper? Bruno. Pronto. Pode sim. Venha, Bruno. Vai lá, Bruno. Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo. No meu caso, não é bem uma pergunta, é mais uma observação, porque a maioria das dúvidas que eu tinha, você acabou tocando bem nos pontos que eu ia perguntar. Mas, falando bem desse tópico que você está falando, do apagamento da história das mulheres, eu fiz uma matéria de computação com uma professora chamada Débora, que ela tem bastante essa preocupação em relação à inclusão das mulheres, né, no mundo da computação. E ela mostrou um dado para a gente, logo no início da matéria, que na UFBA antes, a ciência da computação era o curso chamado processamento de dados, se eu não me engano. E a maioria da lista de presença era composta por mulheres. E fez um comparativo com hoje em dia e diminuiu bastante em relação a isso. Eu acho que é importante a gente pensar isso, porque assim, tem uma professora que vai me falhar a memória agora, ela é lá do IFBA, e ela fez um levantamento sensacional sobre a história do IFBA do início até hoje. E o IFBA ele começa com uma inserção muito maior de mulheres do que de meninos, né? E aí, em um dado momento, essa inserção ela começa a ficar mais ou menos igual. E aí, em um dado momento, os homens passam a entrar mais. Só que tem uma questão que é o seguinte: quando você vai ver o histórico dessas mulheres, entravam muito mais mulheres, mas essas mulheres não conseguiam formar. E aí, quando você vai entender por que essas mulheres não conseguiam formar, você vai entender, por exemplo, que o assédio que essas mulheres sofriam dentro da escola era absurdo. Eu estou pensando em escola técnica, né? E quando você vai entender, por exemplo, que elas não tinham a quem recorrer. Porque quando você sofre assédio em um espaço que ele não está preparado, e quando eu falo preparado é o seguinte: a gente, se o diretor é um homem, o coordenador é um homem, o professor... existe uma rede corporativista masculina muito forte, e ao longo da história a gente sabe que homens se protegem. E isso faz com que as mulheres não consigam, ela não consegue adiante, porque quando ela denuncia, ela não vira a vítima, ela vira a pessoa que quer aparecer, ela vira a pessoa, enfim, que quer criar problema. E aí a gente tem um histórico muito grande de abusos que não vão para lugar nenhum, porque essas pessoas elas não conseguem, por exemplo, dar uma queixa formal.
Inclusive porque, dependendo do tipo de abuso, hoje é mais fácil, com muitas e muitas e muitas aspas. O processo é violento igual, mas existe um caminho que a gente entende e a gente tem construído uma rede de apoio para esse tipo de coisa. Então, quando você não tem rede de apoio, é muito mais difícil de você dar conta disso, sabe? E eu acho que é importante que a gente entenda que não existe essa história de, não, porque exatas é algo que tem um caminho mais fácil ou tem um vínculo maior com homens. Isso não existe. Isso é falácia. A gente tem grandes matemáticas na história, grandes, e a gente nem conhece. Então, se a gente for pegar, por exemplo, se a gente for para a África, a gente for pensar ao longo da história, e aí a gente tem uma história riquíssima de mulheres nas engenharias, de mulheres nas matemáticas de modo geral. Então, assim, o problema é que a gente não conhece isso, sabe? A gente não tem acesso a essa informação se a gente não for buscar. Eu acho que esse é o problema, sabe? Que bom que você teve essa professora. E eu acho que é importante que nós tenhamos mais professoras e tenhamos mais possibilidades de abrir essa discussão em sala de aula. E aí, voltando um pouco para essa perspectiva de como a gente vem entendendo a nossa história e esse apagamento, a gente tem que entender que o que a gente precisa, enquanto estrutura, é começar a questionar esses lugares também, sabe? Por que eu só estudo pensadores europeus brancos, sabe? Porque aqui, por exemplo, eu trouxe só uma perspectiva de mulheres, né? De mulheres sendo hipersexualizadas. Mas, por outro lado, se a gente for olhar, por exemplo, para homens não brancos, o cenário também não tá bom, não. Nunca esteve. Porque se a gente vai pegar, assim, sei lá, a representação que a gente tinha, né? Porque eu não vou falar de representatividade. A representação que a gente tinha desses homens não brancos era como? Hipersexualizada, marginalizada, sei lá, vou pegar o GTA, por exemplo. Ana, mas a ficção... Mas só cabe nessa ficção, sabe? Então, assim, o problema, ele é muito mais embaixo, sabe? E eu acho... Quer falar, Min? Não. Achei que tinha aparecido. Então, assim, eu acho que o fundamental é a gente problematizar esses espaços, sabe? Porque se a gente for para o cinema, por exemplo, a gente tem isso de uma maneira muito violenta. Se não tiver escrito no roteiro que o personagem é negro, ele é branco. Se não tiver escrito no roteiro que o personagem ele é, sei lá, do Nordeste, ele automaticamente é um homem sudestino branco. E isso não é que isso não é questionado, isso é questionado internamente. Mas essa discussão ela não chega para o grande público. E aí, quando você começa a ter iniciativas de pensar pessoas para além desse estereótipo padrão do homem branco, que é tido como natural, porque o padrão é esse. Ele é o padrão, ele é o default. Todo o resto é o outro. Sabe? A gente olha, a perspectiva de racialidade, ela é sempre como se o outro, ele pertence a uma outra raça. Eu sou o normal. Eu não tenho raça, o branco não tem raça, né? E no videogame acontece a mesma coisa. Então, pensar esse processo, que aí tem que vir da escola, eu acho que é muito mais profundo, sabe? Porque eu recebo, às vezes, não só no meu trabalho, mas, enfim, com as pessoas que eu dou conta nos projetos, de um modo geral, eu recebo muitas pessoas adultas que nunca pensaram sobre raça. Todas são brancas. Então, é muito fácil você não pensar sobre isso, você não ter um letramento racial, avaliando que você não precisa disso para sobreviver. Então, é um lugar muito confortável. Eu acho que a gente está começando a entender que precisa ser discutido internamente, externamente, precisa ser discutido dentro das empresas, e é uma coisa que eu faço hoje, é um trabalho que eu faço hoje, que é esse trabalho de consultoria juntamente com as empresas, porque às vezes acontece, por exemplo, de chegar uma empresa querendo patrocinar o Women in Jam e eles não têm uma mulher na empresa. Então, temos um problema. Porque não tem condição, assim, tipo, não dialoga, sabe? Você não tentou resolver um problema que é seu. E porque antes o que a gente mais escutava era
a gente não contrata a mulher porque não tem mulher. Ô, gente, como assim não tem mulher? Eu lembro muito, eu fui para um evento no Rio de Janeiro de games, e aí eu tava com um cara que é de uma empresa X também de games, e aí ele falando, ai não, às vezes é muito difícil contratar gente da periferia, porque eu pago mal. Fiquei tentando compreender onde ele queria chegar. Ele não, porque como eu pago mal, às vezes é difícil da pessoa se deslocar para vir para cá, é muito tempo. Então eu prefiro contratar alguém que mora perto. Porque aí ela tem menos tempo de deslocamento e não fica tão ruim para ela. Eu demorei muitas horas para explicar para esse cara todos os pontos problemáticos da fala dele. E até hoje eu não sei se ele compreendeu. Então, assim, e eu tô falando da indústria, eu não tô falando de algo muito distante, sabe? E esse é o problema, porque, assim, geralmente essas pessoas estão tão cercadas pelos seus pares que elas não questionam as próprias falas, elas não questionam esse entendimento de que o que está exposto em sociedade, elas estão trazendo para o microcosmo do desenvolvimento e reproduzindo. E é um grande passo de constantemente você reproduzir. E você vai reproduzindo e você não tem mudança porque você está só reproduzindo. E aí, eu vou caminhando para o final para não ficar 3 horas falando com vocês. Eu falo isso há muitos anos. Para quem não conhece Brecht, ele era um teatrólogo alemão e ele escreveu muita coisa. Ana, você trouxe um alemão? Trouxe. Me julguem, tá de boa. E Brecht falava um negócio que é fazer arte antes de qualquer coisa um ato político. E eu acho que é fundamental a gente pensar isso, porque quando a gente pensa videogame, e aí a gente pensa em entretenimento, é muito comum as pessoas pautarem um entretenimento estéril, um entretenimento isento. O entretenimento ele não pode se comprometer. Não existe entretenimento isento. Se ele está pautado como isento, ele está pautando um lado. E provavelmente não é o seu. Então, é importante que a gente olhe para isso e a gente busque um caminho de o que eu produzo, o que eu consumo. Porque quando a gente vai falar do consumo, e é muito difícil a gente falar de consumo ético dentro do capitalismo, porque aí a gente tem um problema muito maior, eu acho que o buraco é muito mais profundo, mas se a gente está pensando que boicote não resolve, e não resolve, mas é um caminho. E às vezes, dependendo de com quem a gente esteja falando, se a gente está falando de grandes empresas, o único lugar que vai doer para essas empresas é o do bolso. E se você escolhe corroborar para essa indústria continuar desse jeito, significa que você está financiando isso de alguma forma. Por mais que você fale, não, é só o meu joguinho. Não é só o seu joguinho. É todo um ecossistema que depende disso continuar sendo do jeito que é. Mas eu acho que é isso, gente. Eu agradeço o tempo. Eu tentei ficar ali no tempo que ele me passou. A gente tem algumas perguntas que eu acho que eu não respondi. Então, Lin, você quer que eu traga? Porque você me mandou várias perguntas. Eles vão começar a fazer para ficar mais dinâmico. Aí eu vou pedir que eles façam para você. Mas já temos aqui eles foram colocando algumas coisas enquanto você estava falando, né? E Alberto colocou aqui que ele não tinha se dado conta que esse problema também se dava na indústria dos games, né? Você vê. Então, está aberto agora para a gente interagir com a Ana, conversar com a Ana e também o grupo 3 fazer as perguntinhas, né? E aí ele coloca que o caminho é esse, Alberto continua, fazer barulho, ainda que seja uma única andorinha. Ana, de qualquer sorte, antes deles começarem a perguntar, eu quero super agradecer, eu sempre gosto de te ouvir, porque sempre amplia a minha perspectiva, né? E é sempre importante. E aí, enquanto eles estão se aquecendo aqui, eu queria agradecer e dizer que ontem eu assisti um documentário e disse, olha, casou com a fala de Ana segunda-feira. Um documentário que está, eu até passei aqui para eles a indicação, sobre a questão das super-heroínas nas histórias em quadrinhos. E aí mostrando de que como aquelas personagens elas eram produzidas por homens, né? Sim. Chega um determinado momento em que elas, durante essa trajetória, elas são muitas vezes um apêndice do personagem masculino.
E aí começa a ter mulheres, né, mais jovens que passam agora a serem as desenhistas, né, as artistas que vão ser responsáveis por essas mulheres, muitas delas fãs, né, dessas personagens, e aí elas começam a colocar, né, se colocar, dar o depoimento. E eu achei assim muito interessante, porque me lembrou muitas questões relacionadas com os jogos. E se você parar para pensar. Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Não, se você parar para pensar historicamente, por exemplo, o ângulo de câmera utilizado nos quadrinhos, o recorte, é basicamente o mesmo do início dos videogames, alguns até hoje. Então, por exemplo, aquele recorte de câmera, que ele é ginecológico, ele não existe na vida real. No cinema, inclusive, poucas coisas utilizam dele, mas ele é amplamente utilizado no videogame. Se você for pensar, por exemplo, principalmente nos jogos de combate, é muito comum que a personagem feminina ela tenha essa câmera de baixo para cima em um corte ginecológico. E é muito louco assim você pensar que é naturalizado, sabe? O quanto isso vem de uma estrutura que a gente não tinha espaços para... eu não sei se no documentário, eu não assisti esse documentário, mas eu não sei se esse documentário, por exemplo, conta a história da... Ai, me passa, por favor. Agora eu não achei nenhum vídeo no YouTube, vou te passar o nome do documentário. Me passa, eu me viro. Eu sou da época do Torrent, tá tudo certo. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, a perspectiva da Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha ela vem de uma outra realidade. Ela é construída em conjunto. O criador da Mulher Maravilha, ele vivia um relacionamento poliamoroso em que ele tinha uma relação, acho que com 4 ou 5 mulheres, e elas tinham relação entre si. E aí, quando se constrói a Mulher Maravilha, ela está dentro de uma fantasia de poder feminina. E ela começa a gerar uma série de outras revistas na época, né, na década de final de 60, de mulheres produzindo revistas utilizando essa figura da Mulher Maravilha. E aí o que acontece? Ele morre e as mulheres continuam, porque as mulheres desenhavam, escreviam com ele, era um processo coletivo, mas ele assinava. E aí eles tomam e dão com um cara extremamente reacionário produzir a Mulher Maravilha. E aí quando vai para ele, vai para esse novo cara, eu não vou lembrar o nome de ninguém, gente, desculpa, não sou a pessoa dos nomes. Mas quando vai para ele produzir, a primeira revista que sai depois do hiato da morte dele, que esse cara pega, é a Mulher Maravilha, sendo a Mulher Maravilha, tá? Sendo carregada pelo par romântico dela para ela não passar numa poça de lama. E aí você fala assim, o imaginário simbólico disso é muito forte. Porque você sai do lugar dessa mulher que ela tinha autonomia sexual, inclusive porque desde o início a Mulher Maravilha ela parte de um lugar de autonomia sexual, de força, de liderança, e aí é uma mulher que não pode sujar os pés. Ela pode combater o crime, mas ela não pode sujar os pés. Então, eu acho que enfim, é muito quando a gente vai pensar como isso é transposto, né, para o videogame, em termos de mídia, é bem ruim. É bem ruim, assim, a gente tem vários problemas. Ontem também eu entrevistei Laísa, né? E a gente falando dessa questão, né, das mulheres enquanto programadoras e de como as pessoas, ela falando da experiência dela, de que nem todo mundo se sente assediado, né? E que ela foi bem acolhida. E ela falando da experiência lá fora que eu perguntei, né? Ela disse que foi a primeira vez que ela trabalhou com tantas programadoras mulheres, e isso foi muito motivante para ela. Eu vou ter que nomear aqui os meus filhinhos, porque eles não estão aqui funcionando. Bárbara, já vi que não está aí, não sei qual é o caso de Bárbara. Sara, cadê as perguntas, Sara? Sara, Alberto, Carlos Alberto, Daniel também não está aí, Adriele, não, Carlos Alberto e Alberto, né? Daniele e Adriele, aliás, Adriele está aí, Bárbara não está, Sara está aí. Bora a gente fazer a pergunta para a Ana aqui? As perguntas Vocês não precisam ficar constrangidos, não. Diga, Adriele, abre o microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Olá. Uma das perguntas que a gente fez foi sobre qual foi o maior obstáculo nesse processo de desenvolvimento de um wise game. Vamos lá. Eu sempre conto que a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo.
Porque, assim, quando a gente mostra hoje, né, tem umas imagens bonitas, tem umas fotos, tem uns vídeos, parece que a gente tinha muito domínio do que a gente estava fazendo, mas tinha a menor ideia. E por que eu falo isso, assim? Tipo, por 20 e poucos anos, saindo da escola de teatro, eu venho de uma lógica familiar, de uma dinâmica familiar, eu nunca tive console em casa, não tinha videogame em casa. Então, assim, tudo isso para contextualizar um lugar de que não era familiar o videogame, que era uma coisa que eu gostava desde muito cedo, mas não era o meu lugar seguro. Nunca foi o meu lugar seguro. Sempre foi o meu lugar de tensão, o espaço onde eu pegava no controle e tremia. Mas uma outra história, inclusive tem um vídeo sobre isso no meu canal, acho que é o primeiro vídeo do canal, que eu falo um pouco sobre essa perspectiva de mulheres jogarem videogame. E aí, o que acontece? Eu estava me formando na escola de teatro e a gente fez um espetáculo interativo, que é o programa. A gente fez uma adaptação de um espetáculo, de um mangá japonês chamado Battle Royale, que é um famoso pra cacete, best-seller, um negócio gigante. E aí, quando a gente fez essa adaptação, que basicamente era um reality show e a galera ia decidindo quem ficava vivo e quem ficava morto, super de boa. E aí, quando eu estava fazendo isso, o teatro ele começou a encher muito. Naquela coisa desproporcional. Tipo, os guris vinham com cartaz, mata fulano. Era muito divertido. Um pouco sádico, mas divertido. E a gente falou, pô, peraí, eu venho de uma lógica em que a gente implora para as pessoas ir no teatro e elas não vão. A gente dá ingresso para as pessoas no teatro e elas não vão. O que está acontecendo aqui? E aí a gente percebeu que tinha um movimento e a gente foi fazendo. Eu sempre brinco que foi o meu momento prancheta do Sebrae, porque eu fui perguntar para o público, né? A gente foi fazer pesquisa com o público para saber por que eles estavam voltando. E era muita gente. E aí o que a gente escutava era que eles estavam vindo para jogar. E foi aí que a gente falou, opa, tá acontecendo um negócio aqui, porque eles estão vindo para jogar e a gente não sabia que a gente estava fazendo o jogo. Eu estava pensando como um reality show, enfim. E aí eu fui reuni a equipe e falei, galera, tá rolando um negócio aqui. E aí a gente, pô, então vamos fazer isso, vamos investir em fazer um negócio híbrido, né? Que não seja nem totalmente digital, nem totalmente analógico, onde a galera consiga jogar com os atores. E no primeiro momento o que a gente fez foi, vamos pesquisar. Vamos descobrir onde é que tem um formato parecido para a gente descobrir como é que faz. Não tinha nenhum programador na equipe, não tinha nenhum designer na equipe, não tinha. Então, nossa primeira dificuldade foi saber quais eram as palavras-chave para a gente pesquisar para encontrar alguma coisa. E aí a gente conheceu a galera da Bard, foi se relacionando, entendendo um pouco o que tinha, e aí a gente descobriu que não tinha nada parecido com o que a gente queria fazer. Lascou. Porque se ninguém fez, por que a gente vai conseguir fazer? Então, o primeiro ponto foi descobrir como é que a gente torna isso viável. E a primeira versão de escape, ela surge dessa demanda, que é, a gente não tem dinheiro, a gente não tem equipe, a gente não tem espaço, a gente não tinha nada. Então, a empresa nem existia nessa época ainda, sabe? Então, era uma coisa muito de juntar uma galera para fazer um jogo. E fazer um jogo que não era normal de fazer. E aí, a gente passou um tempão tentando descobrir isso, como é que fazia. E fizemos um MVP, tipo, um mínimo produto viável de escape, que era um beta, que na verdade hoje, olhando, eu acho que era um pré-alfa, não era um beta, mas naquela época a gente nem entendia a nomenclatura direito. Eu vou entrar na faculdade na especialização, acho que um ano e meio depois que a gente já tinha lançado escape. E aí, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente percebeu que a gente tinha uma defasagem técnica, que é todo mundo vinha do teatro. Então, talvez, no primeiro momento, a gente teve a dificuldade de descobrir o que era para fazer, como era para fazer e com quem a gente ia fazer. Quando a gente conseguiu, que a gente buscou investimento, obviamente que ninguém deu R$1 pra gente. Era óbvio que ninguém ia dar dinheiro. Como é que você vai dar dinheiro para um negócio? Você não quer fazer um negócio que não tem no mundo. A pessoa olha para sua cara e fala o quê? Picareta. É óbvio que é picaretagem, sabe? Então, a gente não conseguiu nenhum tipo de investimento para escape e a gente precisava fazer um produto, fazer um jogo que desse para mostrar para as pessoas que dava para fazer. Então, foi isso que a gente fez na primeira versão. De lá para cá, eu acho que a maior dificuldade de trabalhar com inovação no Brasil e especificamente no Nordeste é que é muito difícil você se manter fazendo, sabe? Porque
Ah, dá para fazer um, mas como é que a gente está desde 2016 com Escape. E foram muitos, a gente fez 5 jogos diferentes dentro da temática, a gente produziu muita coisa, a gente teve em lugares que a gente nunca imaginou, a gente teve um retorno de mídia absurdo, mas dinheiro. Como é que você mantém um time? Como é que você mantém uma empresa? Porque eu acho que, às vezes, né, você fala assim, eu demorei muito tempo, o Lin sabe disso, inclusive, eu demorei muito tempo para falar que eu era CEO. Porque eu sempre achei muito presunçoso. Falava, gente, porra de CEO, não tenho dinheiro, sabe? Tô aqui me matando para pagar funcionário. E aí, um dado momento, eu falei, caramba, não, a gente tem que entender que, é uma empresa que tá desde 2016 e a gente consegue hoje ter uma resposta nacional, a gente consegue ter esse espaço no mercado, por mais que a gente ainda não consiga aquilo que a gente gostaria, que é dinheiro. A gente queria muito ser feliz, a gente queria muito viajar para as Maldivas, sabe? Essa coisa assim. Com dinheiro dá. Sem dinheiro, a gente continua batalhando no perrengue, assim, às vezes é difícil. A gente tem outra pergunta aqui de Alberto. Qual direcionamento você propõe às pessoas que pretendam se engajar nessa maior participação feminina na indústria de games e contra essa sensualidade exagerada? Colhe nos rolês que já existem, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem muito uma perspectiva de Salvador, de Salvador da Pátria, sabe? Eu vou levar essa pauta. Já tem uma galera trabalhando faz tempo. Então, colhe na galera, principalmente se você, eu não sei qual a sua expressão de gênero, mas assim, principalmente se você for um homem cis, o que eu posso dizer é colhe na galera, veja o que a galera já tá fazendo, sabe? Ajude a dar palco, ajude a expandir essa voz. Reclame no seu grupo do Zap, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu não preciso que homens me digam quais os problemas de ser mulher na indústria, sabe? Eu preciso que os caras falem com os outros caras. Eu preciso que eles falem internamente. Eu preciso que eles falem entre eles. Eu preciso que... e eu tô falando eu enquanto comunidade, eu não tô falando eu, Ana. A gente precisa compreender que, assim, o que não dá? Não dá o cara tá jogando, printou uma personagem que ele acha gostosa e botou no grupo do Zap. Será que esse é o caminho? Será que tá tudo bem? Porque, assim, da mesma forma que a personagem é a menina que ele printou sem autorização e botou no grupo, sabe? Então a gente tem que entender que tudo isso tá linkado numa camada, numa linha muito tênue de ações que às vezes a gente não se percebe nesse lugar. Então, o que eu posso te dizer é colhe nos coletivos, ajude a ampliar essas vozes, sabe? Compartilhe o que essas mulheres estão produzindo, consuma o que elas estão produzindo, porque isso é fundamental para a gente. Porque muitas vezes, e eu te falo isso porque assim, a primeira palestra que eu fiz sobre gênero foi em 2017. Foi a primeira vez que eu sentei para falar sobre gênero. E ali aconteceu uma maldição. Eu nunca vou esquecer disso. Uma menina que eu nunca vi depois, ela levantou a mão e perguntou: mas que outras coisas você fala além de gênero? Porque o comum é que mulheres só possam falar sobre gênero. A gente só pode falar sobre mulheres. E naquele momento eu virei para ela e falei: mas é a minha primeira palestra sobre gênero. Eu nunca, né? Eu não tenho esse background. E aí ela falou: massa, geralmente eu falo do meu trabalho. Dessa palestra em diante, eu passei alguns anos só falando de gênero. Só falando sobre essa perspectiva da mulher na indústria. E aí, um dado momento, eu falei: caramba, ela me jogou uma maldição, né? Foi ali que tudo começou. E eu acho que a gente fala sobre gênero, mas a gente fala sobre outras coisas também, sabe? Por isso que é importante, por exemplo, eu colocar meu currículo, eu mostrar os trabalhos que a gente está desenvolvendo, porque às vezes parece que a única fala que é permitida para a gente é essa fala sobre ser mulher. A gente é mulher todo dia, sabe? Sempre que perguntam como é ser mulher na indústria, uma merda, como é ser mulher em qualquer lugar, sabe? Porque eu não conheço nenhum lugar que seja incrível. É super bacana, super divertido, não é? Mas a gente está pautando esse lugar para que seja mais fácil para as mulheres que estão chegando depois de nós. Porque a ideia é que quem está chegando não passe pelo que eu passei, sabe? Eu imagino que eu já passei por coisas muito diferentes do que Dona Lindona, que está aqui, passou quando chegou. Porque eu sei que foi babado. Então, assim,
essa é a batalha, sabe? É amortizar o caminho para que seja mais fácil para cada uma que está chegando depois poder percorrer. Meu Deus, essa pergunta agora doeu, viu? Lá, temos mais uma aqui, temos mais uma de Sara. Com todo o conhecimento e experiência que possui agora, o que você faria de diferente em sua trajetória? Sara, difícil demais essa pergunta, porque eu tenho aprendido, né? A gente faz terapia, a olhar a minha trajetória com um pouco mais de carinho. Eu sempre olhei a minha trajetória com muita cobrança, sabe? Com pouco acolhimento. E eu acho que é uma coisa que nós mulheres fazemos muito, né? Se eu soubesse disso, eu mudaria. Eu não sei se eu teria condição, porque não é só o conhecimento que muda, sabe? Eu acho que caramba, a gente conseguiu fazer tanto com tão pouco. Sei lá, a gente marcou a Bahia dentro de um lugar de inovação, que não é só a gente que tá, sabe? Tem uma galera também fazendo coisa pra caramba. Mas a gente conseguiu marcar a Bahia dentro de um cenário de inovação quando a gente não tinha R$1 no bolso, sabe? Então, eu acho que é entender também que eu acho que o que eu mudaria é olhar para mim com um pouco mais de acolhimento, com um pouco mais de carinho, sem tanta cobrança de eu tenho que desbravar o mundo, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que... Porque a gente já faz isso todo dia, né? Todo dia quando a gente sai de casa. E todo dia sabe aquela batalha de, poxa, hoje eu escolhi uma roupa sem pensar onde eu vou, sem pensar o caminho que eu vou passar. E já é uma vitória, sabe? Então eu acho que até hoje, dependendo da palestra que eu vou dar, eu penso, caramba, estou com as mangas de fora, isso é uma questão? Olha que loucura, sabe? Porque a gente vive isso, sabe? A realidade do assédio, a realidade dos olhares, tudo isso é real na vida da gente. Então, eu acho que o que eu faria é, dizer que eu não estava louca, todas as vezes que aconteceram coisas do tipo, porque muitas vezes eu achei que eu estava. Então, eu acho que eu mudaria isso na minha trajetória e olharia para mim com um pouco mais de carinho, um pouco mais de acolhimento. Chegaram mais perguntas aí. Chegaram. O Alberto aqui levantou a mão e tem Henrique, então eu passo para Henrique depois. Mas é verdade, viu, Ana? Eu acho que eu estou lendo um livro também, só aproveitando aqui a deixa de coordenador aqui, que é Jornada da Heroína. Eu mediei a semana passada um evento. Maravilhosa. E aí a menina indicou isso, né? E aí, então, é interessante porque essa questão desse assédio por você ser mulher, né? Você sofre em qualquer lugar onde os machos alfas achem que é o lugar deles. E é muito difícil. E o pior é que, assim, por mais que você tenha uma maturidade, que você já tenha achado que você tenha vivido tudo, não é fácil. Desestabiliza, é muito louco. Desestabiliza, é verdade. Então, vou passar para ler a pergunta de Henrique e depois passo para Alberto, que ele pediu para falar. Oi, Ana, com seus mais de 5 anos de experiência no mercado, para quem quer entrar de cabeça na área, você acha que vale a pena investir no Brasil? O sonho de Henrique, deixa eu lhe dizer logo, é ir para fora. Ok. É ir para a Ubisoft. Se nos próximos anos a gente pode trabalhar na área, não só por amor, mas para viver bem também. Ou o caminho é focar em aprender outras línguas e se mandar para países desenvolvidos na área, como Europa e Japão. Então, essa é uma pergunta de cara para eles aqui, né? Não só Henrique, essa é uma outros pergunta complicada, Henrique, porque assim, todas as vezes todos os coletivos que eu entrei na vida, e eu sou da Bind, eu tô na Weming Jan, eu tô no Chiros, que são processos coletivos, sabe? De entendimento de um cenário coletivamente, mudança coletiva. Eu sempre entrei pensando o seguinte: a gente pode ir para fora, mas a gente deve ir para fora por uma escolha e não por uma falta dela. Até muito pouco tempo não existia a possibilidade de você viver minimamente dignamente no Brasil, trabalhando com jogos, sem ir para fora, sabe? Essa era a realidade da gente. Hoje a gente tem uma expansão do cenário, o cenário está aquecido, a gente tem muitas empresas crescendo, a gente tem investimentos chegando no Brasil, vários publishers entendendo que o cenário brasileiro é um cenário promissor porque é muito diverso, a gente é foda. Desculpa aí, gente, não posso ser pra xingar, mas a gente é foda, a gente faz coisa muito boa aqui. Mas a gente não paga em dólar, a gente não paga em euro, a gente não paga em... Qual é a moeda do Japão? Não lembro. Ien? A gente não paga em renminbi. Então, o que acontece?
A gente tem um lugar onde a gente está passando por um processo econômico muito complexo. Nosso poder de compra diminuiu muito, então, tipo, eu vi um amigo falando isso essa semana, caramba, eu tô ganhando o salário que eu sempre quis ganhar, mas eu não pensei que o Brasil ia estar passando por um processo tão ruim quando eu chegasse nesse salário. Então, o salário que eu sonhei ganhar nesse momento no Brasil não vale nada. Então, assim, vale a pena ir para fora? Vale. Mas existe perspectiva de trabalhar aqui dentro, sabe? Dá para ir para a Ubisoft, temos vários brasileiros na Ubisoft, inclusive. É a melhor dinâmica de trabalho? Melhor cultura empresarial? Não sei, estude. Verás muitas coisas. Tem muita coisa nesse sentido. E eu acho que também um pouco é entender que cultura empresarial é essa. E Estados Unidos tem a cultura do crunch como institucionalizada. Para quem não é da área, crunch é esse tempo de serviço extra, de trabalho extra, seriam horas extras de trabalho, mas que já é meio que institucionalizado. Então, quando você pensa uma produção de um jogo AAA, sabe, de um grande jogo na indústria norte-americana, você já pensa nele sabendo que os 3 meses finais equivalem a 6, às vezes 9 meses de trabalho. Isso é assim. Eles não têm estrutura de sindicalização, e não sei se vocês acompanham o cenário, mas eles estavam passando agora por um processo de sindicalização e foi cortado pela raiz. Assim, foi absurdo o que aconteceu lá. Então, eles não têm coletivos fortes dentro da indústria, da mão de obra da indústria, para brigar. A gente é tido como força de trabalho barata, ponto. Então, assim, eu tenho relatos de amigos que trabalharam na grande indústria, sei lá, Assassin's Creed, em grandes jogos, que eles passaram anos fazendo exatamente a mesma coisa. Porque ela é tão especializada que você não vai trabalhar no processo criativo, você vai trabalhar na produção de algo muito específico. Então, assim, a indústria brasileira, ela ainda te permite você participar do processo criativo, sabe? Mas vai do que você quer fazer. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua prioridade. Se é seu sonho, vá lá. Mas o que eu te diria você não colocou aí, mas a China tá com uma perspectiva de indústria absurda. Um estúdio pequeno na China tem 160 funcionários. Um estúdio pequeno, assim, meia boca, sabe? Estúdio indie daqui. O meu, uma era na China, tem 160 funcionários. Isenção total de impostos até, acho que é o 3º ano de existência, porque eles entendem como a indústria criativa precisa ser fomentada. Então, assim, tem muita coisa, tem muita vaga, tem muita oportunidade, mas não se sujeite a qualquer coisa porque eu quero sair do país. Porque depois que você entra nesse ciclo, é muito difícil de você sair. É isso. Fui pessimista demais, gente? Espero que não. Não, realista. Eu vou passar a bola agora para Alberto. Alberto, você queria que abrisse o microfone, né? Pode falar. Não, eu queria só agradecer a Ana pela resposta. E eu caí aqui porque deram um jeito aqui de derrubar a rede aqui no alojamento na obra. E aí eu tive que restabelecer aqui pelo mobile. Mas estou acompanhando. Muito obrigado pela resposta. Beleza, gente. Mais perguntas aí, cadê? Vamos lá, tá aberto. Ô, Ana, eu queria que, enquanto eles estão aqui fazendo, gente, é para todo mundo participar. O que foi que eu falei para vocês? Gente, fiquem tranquilos. Eu sei que é constrangedor. Eu já estive nesse lugar. Eu expliquei isso para eles. Não tem nada mais desagradável, né? Então, mas eu tenho perguntas. Você sabe que eu sempre tenho perguntas. Sei. Ana, querida, fala um pouquinho se vai ter Game Jam, uma Game Jam esse ano. Vai. Então, pronto, faz a chamada aí. Ó, esse ano a gente tem o Game Jam. A gente está preparando um pré-evento sensacional. Assim, tem uma galera muito boa da indústria que vai dar palestra, vai ter workshop. Lembrando que os workshops e as palestras são abertas a todo mundo. A gente geralmente faz na Twitch e no YouTube. Algumas coisas vão ser fechadas, mas aí, enfim, para quem não é do espectro de gênero que a gente abraça na Women Game Jam. E aí, o que é legal? O evento vai acontecer em agosto, vai ser 19, 20 e 21 de agosto. A gente vai abrir inscrições provavelmente no final de julho. Mas no final de julho também já começa o pré-evento, então a gente vai ter uns 15 dias de pré-evento, vai ter bastante coisa, assim, vale muito a pena acompanhar. Eu não botei as redes da Women Game Jam aqui porque eu sou vacilona, esqueci.
Mas vocês encontram o Women Game Jam ou WGJBR em todas as redes. É muito fácil encontrar a gente. Deixa eu botar aqui. WGJBR. Tem o global também. Mas aí vocês vão WGJBR. Então, vocês encontram a gente em todos os lugares. A gente já começou a produzir conteúdo desse ano, então já tem coisa acontecendo nas redes da gente. A gente está agora anunciando quem são os nossos patrocinadores de 2022. E eu acho que é um evento bacana, principalmente para as meninas, meninas aqui do grupo, porque é um evento de entrada. Então, assim, nunca participei de uma Game Jam, não sei desenvolver, nunca fiz nada, não importa, você pode ir lá. E o seu time, junto com a organização do evento, junto com os mentores, enfim, a gente tem acompanhamento psicológico no evento, a gente tem mentoria de todas as áreas, a gente tem uma galera que está lá dedicada só a fazer esse processo de acolhimento das pessoas que estão chegando. Então, é só ir, se inscreve e vai. É de graça, é completamente gratuito o evento. Evento para evento, tudo de graça. A ideia é a gente acessibilizar e mudar o setor. Então, essa é a ideia. Ana, outra coisa, vai ser então presencial esse ano? Então, alguns lugares vão ter presencial, mas a gente está fazendo online, porque como a gente está passando por esse... Apesar de estar tudo normal, a gente está vivendo essa quarta onda, né? Enfim, e a gente entendeu que não era seguro, porque o evento, são 48 horas de evento. Então, tem aquela coisa de todo mundo estar no alojamento, dormindo junto, respirando junto, não tem como ter controle de Covid de nada, então pode alguém chegar assintomático e contaminar todo mundo. E aí a gente vai fazer... No Brasil, a gente não tem ainda nenhuma sede presencial, mas a gente tem sede presencial Austrália, Gana, acho que Nigéria está com sede presencial. Angola, a gente vai ter sede presencial. Argentina tem sede presencial, acho que Colômbia tem sede presencial também, porque a gente está descobrindo, cada lugar está descobrindo, e pode ser que caiam todas, vai depender muito de como tiver de Covid daqui para lá, sabe? Então, aí voltou. Estamos vivendo isso. Então, assim, só reforçando aqui para a Sofia, para a Maria e para outras meninas, essas duas são as que eu sei, que têm interesse, participar dessa Jam é fundamental para fazer o portfólio de vocês. Sim. Ana, fala um pouquinho do nosso coletivo, como é que está a Bind, por exemplo, eles são zerados, já que eles não têm experiência nenhuma, mas eles querem muito ir. Então, o que você acha que eles poderiam fazer? E a outra coisa que eu queria perguntar assim, se a Era está aceitando estagiário. Eita, vamos lá. A gente aceita. Trabalha com estagiário. Eles me perguntam, e aí agora é o momento, né? Eu pergunto por eles. Gente, a gente é muito pequeno, tá? Vocês viram ali a galera que trabalha, enfim. É uma empresa muito pequena. Mas a gente aceita estagiário. A gente trabalha full remoto hoje. Então, inclusive, a gente disse isso no estúdio, porque não teve condição de manter durante a pandemia, então a gente está sem espaço físico. Então, a equipe toda está full remota. Vocês podem, por esse e-mail, contato@eraGameStudio, mandar o currículo. Quero estagiar, podem mandar para a gente. Nesse momento, para 2022, até setembro, provavelmente, a gente não tem abertura agora de estágio remunerado. Então, a gente abraçou todos que tinha como, e aí agora a gente está segurando um pouco, porque a empresa é muito pequena, porque não temos investimento de fora, então às vezes complica um pouco a vida financeira da gente. Mas, sim, podem mandar material e a gente vê o que dá para fazer, entender um pouco. E entender que como a gente trabalha full remoto, é uma experiência interessante para quem quer estar na indústria, assim, porque tem sido o caminho que a indústria está abraçando desde a pandemia e eu acho que ela não retorna. Alguns estúdios voltaram para o presencial no Brasil, mas a maioria continuou por remoto, assim. Então, é isso, vamos entender. Com relação ao coletivo, a gente passou por um processo de renovação aqui na Bahia dos estúdios, né? Isso é muito engraçado. Quando eu cheguei, tinha uma galera e hoje tem outra. Eu acho que, inclusive, Irlã vem aqui falar com vocês, eu já veio, né? Você tá mutada. Você tá bem mutada, viu? Alguém falando com a gente mutada? Aí eu conversando. Então foi o primeiro. Roberval da EPRA foi o segundo, você a terceira, o quarto é Martins da Expertise e o quinto é Vitor da OCA.
Mas antes de todos veio o Maurício, se lembra de Maurício? Que era lá Lógico, da comunidade? Pois é, ele Que falou tá na para eles Tepes. também. E aí, Ana, a gente tem esse vídeo está sendo gravado e depois eu coloco lá no YouTube e passo para você, viu? Perfeito. E aí, assim, o que eu acho legal da gente pensar em relação ao coletivo o coletivo existe, hoje a gente se comunica prioritariamente via Discord. A gente nasceu no Facebook e migrou para vários lugares, e hoje a gente está no Discord, então, Bind, quem quiser pode pedir a mim ou pedir para mim também, não tem problema para entrar. A gente manda o link de acesso. E a ideia do coletivo é juntar a galera que ou quer desenvolver, ou já desenvolve, ou enfim, quer acompanhar o cenário baiano. Praticamente todos os estúdios estão lá. Tem tido uma renovação, o que é muito interessante para a gente. Então, tem uma galera nova chegando e chegando com força. Os meninos da Molotov acabaram de lançar jogo, não sei se você acompanhou, que é Romualdo, enfim, uma galera que era a galera mais jovem da Bind, nasceu numa Game Jam da Bind e acabaram de lançar jogo também. Então, isso, a gente está passando por entendendo um pouco esse cenário, porque quando a gente tinha muitas ações no presencial e quando migrou para o online foi muito difícil de manter essas ações. E aí agora a gente meio que está tentando renovar essas ações, está rolando várias coisas que estão para acontecer, então se vocês quiserem acompanhar, procura com linha ou comigo e aí a gente bota vocês lá. Ana, foi bom você falar. O Molotov é com Romualdo, é? Ótimo, porque já você é a segunda pessoa que fala. A Irlan falou e agora você, e aí eu vou... Eles estão num momento super bom, assim, sabe? Eu acho que os meninos vêm batalhando para poder né, se colocar no cenário e eles têm conseguido resultados bem bons, assim, fiquei bem feliz. Eu estou anotando aqui para eu não esquecer. Para poder da próxima vez chamar. Talvez para esse semestre não dê mais uma outra oportunidade. Então, Ana, estamos a 3 minutos para terminar esse momento. Eu queria, em meu nome, em nome de todas aqui, todos e todas, agradecer demais. É sempre um prazer te ouvir, como eu falei no início, e sempre uma aprendizagem, né? Porque você realmente é uma inspiradora, eu acho, não só para mim, lhe conheço, você mora no meu coração, mas para as meninas. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho super importante, não só de criar esse espaço formativo, mas esse espaço de uma escuta diferenciada, né? De mulheres que vivem a experiência, que viveram a experiência e são capazes de ser empáticas, e essa empatia é fundamental no processo formativo, né? Eu chego a me arrepiei aqui, porque a gente sofre tanto em tantos lugares, né? E se você se encontra com seus pares e com pessoas que conseguem compreender o processo e acompanhar você nessa caminhada é fundamental. Então, eu fico sempre muito feliz assim, quando eu vejo a Uma Game Jam, quando eu vejo os trabalhos que vocês fazem, como esse trabalho que vocês estão fazendo com o ICBA e envolvendo a América Latina, é fundamental. Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu carinho, as contribuições que você traz para todas nós e para eles também, né? Você viu o que o Alberto falou, ele não pensava que isso acontecia também, isso era uma reprodução. Muitas vezes eles estão... quer dizer, quem é jogador está tão imerso que não se dá conta. Né? Outras vezes você não é um jogador, você não tem uma experiência, então você não tem essa ideia. Então, você estar aqui hoje possibilitou, acredito que para muitos, que nem todos aqui são assim, têm uma experiência de jogador, descortinar aspectos que precisam muitas vezes, como você falou, né, tá respondendo a ele, né, tá o tempo todo reforçando e trazendo isso. Porque nunca será óbvio, né? É sempre importante, né? Eu acho que quando a gente sai do lugar, entra no lugar do óbvio, não existe, sabe? Não dá para, você tem que ter bom senso. Mas o que é bom senso para mim? O que é bom senso para você? Sabe? Então, eu acho que vai mudando um pouco como a gente aborda, que fala é essa que a gente traz. Então, eu acho que eu agradeço muito essa oportunidade mesmo, porque eu acho que a gente precisa conversar mais, a gente precisa abrir mais essas rodas de discussão. E abrir com essa galera que está chegando, que é mais jovem, que é quem vai perdurar no cenário, sabe? Porque em um dado momento talvez eu não esteja mais aqui, mas a gente precisa saber que isso vai continuar sendo feito. Então, a sementinha foi plantada e alguém está cuidando, né, para virar árvores, e não só uma árvore, várias árvores.
É exatamente isso. Então, eu agradeço todo mundo, agradeço a escuta, gente. Obrigada. De verdade, eu acho que é isso, né? Um trabalho coletivo, não é um trabalho individual. Ana, você é uma amada para todos nós, ó. E você vai ser sempre a minha musa querida. Você adora falar isso, né? Adoro ficar constrangida nos lugares. 10 anos eu nunca vou acostumar com isso. E eu sempre faço. Beijo, Ana, querida. Beijo, minha linda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado.